Que gostoso é estar aqui sabendo que Deus está por nós e ninguém será contra nós. Eu declaro você um vencedor por estar aqui nesta manhã, esse dia de hoje. Eu declaro você que vai assistir também esse culto logo mais, quando formos retransmitir, um vencedor por estar conseguindo sentar aí, assistir e receber essa palavra do Senhor para o seu coração. Irmãos, eu declaro que hoje é um dia de vitória para mim e para todos nós aqui, que possamos estar sentindo algum tipo de dor. Interessante que nós escolhemos pregar uma série de mensagens para fortalecer a nossa fé. E nós sabemos, irmãos, que é necessário ter uma fé forte, porque nós nos lembramos que Tiago diz que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Aleluia. Eu quero que você medite nisso. Esse versículo ainda não vai ser projetado. Esse é um versículo que eu estou citando agora aqui para você. Mas Tiago diz, quando a nossa fé vence as provações, ela produz perseverança. E para que serve a perseverança? Para não desistir em nenhum dos momentos, mesmo que seja um momento de fragilidade diante de uma dor. Então, a mensagem que já falamos aqui para fortalecer a nossa fé, uma delas foi visando que nós sejamos pela fé fortalecidos como ser humano. Você aceita Jesus, você nasce de novo, mas você continua sendo humano. Não há problema nenhum, não há pecado nenhum em continuar sendo humano. Aliás, Deus nos fez humanos para ter vitória sobre todas as coisas. E quando você toma consciência da sua humanidade e pela fé você resolve lutar contra os ataques que o inimigo coloca para derrubar você como um ser humano, apelando para a tua fraqueza humana, você diz, eu sou humano, mas tem um divino dentro de mim. Aleluia. E depois nós vimos, irmãos, que pela fé, nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, nós somos nascidos de novo, nós temos uma nova identidade. Aleluia. Pela fé, irmãos, nós também temos um refrigério para a nossa alma, quando naqueles momentos nós passamos por vales, por dificuldades, por escassez, mas o Senhor é o bom pastor, nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma. E vimos domingo passado também que uma fé forte, ela restaura as nossas emoções. As nossas emoções muitas vezes querem falar mais alto para que nós possamos tomar algumas atitudes e depois dizer, mas é que eu estava muito emocionado. Ok, mas uma fé firme restaura as nossas emoções. E hoje, irmãos, nós vamos ver que uma fé vitoriosa alivia a minha dor. Aleluia. Além de mim, tem mais alguém aqui que está com algum tipo de dor? Levanta sua mão, deixa eu ver. Aleluia. Diz assim, a minha fé vai aliviar a minha dor, porque Deus é comigo. Amém, glória a Jesus. Então, irmãos, é interessante que essa semana, preparando essa lição, do nada me aparece aqui uma dor na coluna e, como que dizendo, né? Você não vai pregar isso, né? Você está com dor, como é que você vai falar que a minha fé alivia a minha dor? Ok, em nome de Jesus, eu estou declarando que a minha dor já está saindo. Aleluia. E eu quero que você declare também que a sua dor já está sendo aliviada agora, aonde você estiver, em nome de Jesus. Mas o título da nossa mensagem, uma fé vitoriosa alivia a minha dor, ela é fundamentada em Salmos 56, que eu quero que você leia esse versículo comigo, me acompanhe aí na leitura de Salmos 56, no versículo 8, que diz, o Senhor, conheces bem todas as minhas angústias, recolheste as minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Aleluia. Irmãos, que coisa mais linda ver como é confortante saber que tem um versículo desse, que o Senhor está recolhendo as nossas lágrimas, as nossas angústias, que o Senhor está conosco, vendo o que está nos acontecendo, e o Senhor não está gostando do que está vendo, mas o Senhor está sentindo também aquilo que está conosco. Tem uma frase que você vai ler comigo aí, toda dor que chega até você,
chega primeiro ao coração de Deus. Aleluia. Fale para esse irmão do seu lado essa frase. Toda dor que chega a você, primeiro ela chegou no coração de Deus. Aleluia. Por quê? Porque, irmãos, Deus nos ama. Deus cuida de nós. Deus é o nosso Pai. Deus é aquele que tem um projeto na nossa vida. Deus sabe tudo o que Ele tem para nós. Então, muitas vezes, Ele vai usar até a dor para fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu quero que você entenda, Deus vai usar a dor para impulsionar você. Olha que interessante. Deus usa a dor para impulsionar você. O que é impulsionar, irmãos? Você sabe muito bem qual é o significado da palavra impulso. Muitas vezes nós precisamos de alguma coisa que nos cutuque para dar um impulso, para dar um salto, para avançar, para sair de uma posição e partir para outra. Aqui em Provérbios capítulo 20, no versículo 30 está escrito: os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Sabe, irmãos, a dor nos faz agir como nenhuma outra coisa é capaz de fazê-lo. Já percebeu que algumas coisas a gente faz por causa da dor? Porque você sentiu uma dor, de repente você vai atrás de um dentista. Uma dor no dente, você vai atrás de um dentista. Uma dor nas costas, você vai atrás de um ortopedista. Uma dor na onde? Qualquer lugar. Mas de repente não estava no teu projeto, não estava na tua rotina, não estava nos teus planos, mas eis que de repente você está indo atrás de alguma coisa, movido por uma dor. Então presta atenção, que muitas vezes, irmãos, Deus permite a dor para nos impulsionar a fazer alguma coisa que de outra forma você não faria. Olha que frase interessante, leia comigo. Não mudamos quando vemos a luz, mas mudamos quando sentimos calor. Aleluia. Você pode não ligar muitas vezes porque acende uma luz vermelha no painel do seu carro. Mas de repente vem um calor muito forte do motor do seu carro, aí você para. Vem uma fumaça, todo calor gera muitas vezes uma certa fumacinha aí do calor. Então pode ser que a luz não movimente você, mas o calor movimenta você. Aleluia. Então geralmente, irmãos, quando a gente chega no fundo do poço, então nós estamos prontos a mudar. Você lembra da história do filho pródigo? Por que será que Jesus contou a história do filho pródigo? Eis ali um jovem que tem ali uma porção de planos, e esses planos, irmãos, ele acha que dão certo. Talvez ele conversou com o irmão falou, ó, sei não, eu não faria isso. Talvez ele conversou com os pais, e os pais falaram, olha, de jeito nenhum, isso não é para você, meu filho. Mas ele deve ter conversado também com os amigos, que disseram, não, vamos lá. E aí ele foi. E de repente, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que fez ele entender o que devia não ter feito e o que devia ter feito. Eis que ali em Lucas capítulo 15, eu quero ler com você o versículo 16. Aqui diz que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Aleluia. Então, irmãos, a dor causada muitas vezes pela fome, pela doença, pela necessidade, pela escassez, é aquilo que nos faz mover para uma nova posição. Voltando a lembrar do filho pródigo, talvez o pai tivesse projetos para a vida dele, mas ele não queria os projetos do pai. Depois que ele fez os dele e não deu certo, ele voltou movido pela dor, e ele chega humildemente na casa do seu pai, ele diz, pai, agora acho que aquilo que o senhor pensa sobre mim vai dar certo, porque os meus projetos me trouxeram muita dor, e essa dor me impulsionou agora a ouvir a sua voz. Eu não sei, pode ser que tenha alguém aqui, que Deus talvez precise usar um mecanismo da dor para impulsionar você a sair dessa posição confortável que está.
Sabe, irmãos, mesmo às vezes uma posição que a gente pode achar confortável, mas que não está lá tanto. Está dando para pagar as contas. Está dando para ir tocando a vidinha assim. Estou morando aqui, mas a vizinhança não é muito boa, mas não tem problema. De repente, alguma coisa Deus permite. E aí, de repente, vem uma dor profunda, seja ela de qualquer natureza. E aí você começa a orar, começa a falar. E talvez isso foi o que Deus usou para impulsionar você a fazer aquilo que Ele queria. Deus usa a dor para direcionar você. Usar a dor como uma seta indicativa de direção. O que você acha? Para Deus funciona, sabia? Aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 7, que nós vamos ler, diz: permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Olha só a palavra educar sendo usada aqui. Deus educa os seus filhos. Sabe, mas às vezes a gente fala, mas para educar tem que passar pela dor? Não necessariamente. Outro dia falamos aqui de uma mensagem do Salmo 23, onde o salmista diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. E a gente explicou para os irmãos que o cajado todo mundo gosta, porque o cajado ele é aquele instrumento que ele é redondo, tipo guarda-chuva, e o pastor usa para tirar a ovelha do lugar que ela caiu. Mas a vara, todo mundo fala, mas a vara? Não, a vara é para o inimigo. A vara é para espantar o inimigo. O Senhor não vai ensinar você com a vara, mas o diabo vai. Aleluia. E Deus permite? Permite. Deus não vai chegar a vara em você. Se precisar, talvez Ele até chegue, né? Mas vamos pensar assim, que Deus não vai usar esse instrumento assim com tanta facilidade como alguns gostariam. Senhor, chega a vara. Não. Um pai às vezes fala, você está precisando de vara. Deus tem outros meios, tem outros recursos. E muitas vezes, a dor causada pela vara do inimigo, a dor causada pela desobediência, por fazer aquilo que Deus falou, não faça porque não vai dar certo. Aí essa vara traz dor. E de repente Deus está usando a vara do inimigo, a dor causada pelo inimigo, causada por nós mesmos, causada por nossa cabeça dura mesmo, pela nossa desobediência. Deus usa essa dor para nos direcionar. Aleluia. O filósofo Aristóteles, ele disse uma frase muito interessante. Ele diz que algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor. Não sei se você concorda com isso. Concorda com isso? Algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor. Você anotou essa frase? Algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor. Por que tem que ser assim? Eu não sei, mas Deus usa a dor para direcionar a gente, se precisar. Agora, a dor é uma ferramenta de ensino, e muitas vezes, irmãos, uma outra frase que eu quero que você me acompanhe, Deus sussurra em nossos ouvidos através dos nossos prazeres, mas Ele grita conosco através da nossa dor. Aleluia. Através do prazer, muitas vezes, Deus fala assim, você está vendo como eu te amo? Eu estou te dando esse regalo, estou te dando esse prazer. Mas, irmãos, muitas vezes Deus grita conosco através da dor. De repente, irmãos, a dor nos ensina a gemer e nos ensina também a mover de direção. Então, Deus usa a dor também para isso. Mas uma outra coisa que Deus usa a dor é para transformar você. Deus usa a dor para me transformar. Você acredita nisso, irmãos? Eu estou pedindo que pela fé você comece a usar isso que eu estou te dizendo aqui para te ajudar, que são mecanismos de Deus nos usar, Deus nos abençoar. São mecanismos que Deus quer mover a gente, quer ensinar a gente, quer fazer a gente prosperar, mas muitas vezes nós não entendemos. Então Deus usa a dor. A dor, ela não está assim, como o projeto primário de Deus. Não, eu vou dar dor, senão Ele não aprende. Não. Nós aprendemos de outras formas, mas muitas vezes, irmãos,
não tem como transformar aquela pessoa, a não ser se ele sentir um pouquinho de dor. Aí nós vamos ler Isaías 48, versículo 10, que diz: eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento, para deixá-los puros, como a prata é purificada na fornalha. Irmãos, não se conhece um outro processo de purificação do ouro e da prata mais eficiente do que a fornalha. É quando o fogo intenso naquele metal precioso o faz derreter, e aquelas impurezas que grudaram naquele metal precioso, querendo tirar o valor dele. Tem muita coisa, irmãos, que é de Deus e nós não estamos vendo. E tem muitas coisas que também são do diabo e nós não queremos admitir. Não, isso não é do diabo, não, isso aqui é um jeito de ser, um estilo. Ok, então aí Deus derrete, Deus permite a dor, porque Deus quer transformar você em alguma coisa melhor, e não tem outro jeito a não ser a dor daquele sofrimento. Irmãos, coisa terrível quando Deus põe a mão em algumas áreas da nossa vida. Eu não sei qual é o seu ponto fraco, eu sei do meu. Terrível quando Deus põe a mão no seu ponto fraco, para fazer você derreter, para transformar você em alguma outra coisa. Eu quero que você medite um pouco, como eu já tenho meditado. Será que se algumas coisas que causaram dor em nós não tivessem acontecido, será que nós não seríamos transformados em outra coisa diferente do que nós somos hoje? Será que se Deus não tivesse feito através da dor, você parar com um vício, você parar com um hábito imoral, você parar com uma gastança, será que de repente através desse tipo de sofrimento, Deus não tivesse permitido, aquilo não fosse tão terrível, causasse tanta dor, você hoje seria essa pessoa maravilhosa que é? Você seria essa pessoa hoje em processo de cura, de transformação, de libertação. Irmãos, eu declaro que todos nós aqui, irmãos, já passamos por muitas fornalhas. Deus já permitiu muito fogo vir sobre a nossa vida. Se precisar, vem mais. Mas eu creio que o que Deus já permitiu vir sobre a minha, sobre a sua vida, já foi o suficiente para nos transformar naquilo que Deus projetou para nós. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que o projeto de Deus para nós não é nos fazer sofrer, é mais nos fazer viver bem, com prosperidade, com alegria, com paz. Esse é o projeto do pai para o filho. Mas muitas vezes a dor é um instrumento de transformação. Muitas vezes é pela dor que nós deixamos o egoísmo de lado. Nós deixamos o materialismo, porque nós sentimos a dor. Muitas vezes o orgulho, a impaciência, o medo vão embora, a incredulidade vai embora, por causa da dor. Então, olha que interessante, a dor é um teste. Ela expõe você sem os filtros. A dor é um teste. Olha essa frase. Ela expõe você sem os filtros. Eu não sei você, mas eu sou assim. Quando eu estou com dor, irmãos, eu fico muito sensível, eu fico muito chato, eu fico muito explosivo, eu fico muito irritado. Se tem uma coisa que mexe muito comigo é dor, qualquer dor. Uma dor emocional, uma dor física. Eu não sei se você é assim. Se você não é assim, eu estou dizendo como eu sou. Mas sabe o que eu já descobri? É através dessa dor que Deus tem me transformado. Às vezes eu falo, Deus, por que eu tenho que sentir essa dor ainda até hoje? Deus fala, porque senão você sai dos meus caminhos. Aleluia. Então, queridos, muitas vezes a dor nos protege. Uma outra coisa, Deus usa a dor para proteger você. Olha essa frase, Deus usa a dor para proteger você. Está me acompanhando? Deus usa a dor para proteger você. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados
aos seus planos. Aleluia. Irmão, se nós amarmos a Deus, estivermos ajustados aos seus planos, a dor, ela serve de proteção. Porque nós vamos entender que Deus permitiu, não é por outro motivo. Deus tem um propósito. Se nós amamos a Deus, como é que Deus está permitindo isso? Isso, Ele está permitindo, não é para te ver sofrer. Ele está sentindo que é amado por você. Ele quer agora que você sinta o quanto Ele te ama. Mas me amar desse jeito, fazendo eu assim? Sim, mas se talvez Deus não permitisse essa dor, você iria por lugares que você não deveria ir e se daria muito mal. Então, irmãos, a bênção, a dor pode ser uma bênção disfarçada. Uau, isso é profundo. A dor é uma bênção disfarçada. Você não reconhece, porque ela está disfarçada. Mas lá no fundo, por que Deus está permitindo esse sofrimento, essa dor? Ela veio disfarçada para que você não faça algumas coisas que Deus sabe que se você fizer, o inimigo vai adquirir direitos sobre você. O inimigo vai levar você para caminhos que vai ficar muito difícil voltar. Então, de repente, por causa de uma dor, Deus impede. Então, a dor é proteção. Eu gosto muito de lembrar que no corpo físico existem alguns mecanismos, né, de defesa. Um deles, por exemplo, é a febre. Quando você mede a temperatura e ela acusa além do normal, o que você faz? Eu vi uma irmã com um instrumento de medição aí, tirando a temperatura dos irmãos que estavam chegando para o culto, né? Glória a Deus por isso. Mas se de repente passasse da temperatura normal, o que essa pessoa ia dizer para você? Meu querido, eu acho que aqui não é teu lugar, você vai precisar procurar recurso médico, porque você está com a temperatura alta. Pode ser só uma febrezinha, mas pode ser o tal do coronavírus aí. Então, irmãos, o que essa temperatura elevada chamada febre serve? Para quê? Indicativo de proteção, de segurança. Então a febre pode ser uma bênção disfarçada que faz você correr atrás. Muita gente, irmãos, por causa de uma febre, conseguiu chegar a tempo de ser operado antes que o apêndice supurasse. Todo mundo sabe que um apêndice, quando estoura dentro do corpo, causa um problema terrível. E a medicina diz que o melhor é tirar antes que ele inflame a ponto de contaminar todo o organismo. Mas a dor e a febre são indicativos que você tem que correr até o médico. Então, Deus usa a dor para proteger você. Mas também tem um outro caso, que Deus usa a dor para amadurecer você. Aleluia. Dor para amadurecer. Irmãos, eu sei que uma fruta, quando ela passa por calor, ela amadurece mais rápido. Será que o ser humano também é assim? Quando você passa por um calor de sofrimento, de dor, você amadurece? O que os irmãos acham? Eu creio que se cada um de nós aqui colocar um pouquinho para pensar, você vai saber claramente que depois daquela última dor que você teve, você ficou mais maduro. Você ficou mais esperto. O diabo não te pega com tanta facilidade. Depois que aquela tristeza, aquele sofrimento, aquela amargura, aquela dor veio sobre você, você amadureceu a ponto de não caio noutra. Aleluia. Quantos dão glória a Deus? Então, se você está se lembrando aí de alguma coisa que já te aconteceu e te trouxe muita dor, lembra-se de tudo isso que eu estou te dizendo. É Deus protegendo você, é Deus fazendo alguma coisa com você, e finalmente é Deus amadurecendo você. Tiago capítulo 1, versículo 4, acompanha a leitura, diz: portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. Serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Agora, quando é que a perseverança cresce? É quando alguma coisa começa a acontecer e nós fazemos uso da fé para permanecer. E porque nós permanecemos, embora a dor, embora o sofrimento, embora a angústia, embora a amargura, embora aquilo que nós falamos, não aguento mais, vou jogar a toalha. Você não joga a toalha, você segura firme,
você amadurece. E aí Deus diz, agora está no ponto. Agora eu vou fazer o próximo projeto com esse que está maduro. Nós sabemos que uma fruta madura serve para comer. A verde a gente aguarda. Irmãos, se de repente você está passando por um sofrimento aí, Deus está amadurecendo você. Isto significa, dentro em breve, Deus vai usar você para algum propósito maravilhoso no projeto dele. Sempre pela fé acreditando que o sofrimento que Deus permite sobre os seus filhos não é com o propósito de sadismo, é com o propósito de nos usar para a sua glória. Amém? Agora, bem rapidamente, eu quero falar sobre 4 conselhos que, vamos dizer, a Bíblia nos dá a respeito da dor. Sabe quando você se sente com dor? Lembra que algumas coisas nós temos que fazer a partir do momento que nós estamos sentindo. Nós precisamos agir, ok? Ok, mas agir como? Já sabemos que não é esbravejando, não é se vingando, não é se irritando, não é fugindo da presença de Deus, não é blasfemando contra Deus. Mas então, o que eu diria para você, se você está passando por algum momento de dor aqui? Eu quero que você pense no que está te acontecendo no dia de hoje. A tua situação hoje, irmãos, no passado já foi, mas hoje, cada um de nós está num estágio. Cada um de nós está vivendo um momento. E eu quero que esse momento que você está vivendo agora, Deus tem um projeto nele, você concorda? Ou Deus está cuidando, ou Deus está amadurecendo, ou, enfim, alguma coisa Deus está idealizando a seu respeito. Isso que está vindo sobre você, se está trazendo dor, não é à toa. Tem um propósito divino envolvido nisso. Amém? Olha para o seu irmão do lado e fala assim, a sua dor, Deus tem um projeto para te abençoar através dela. Por isso, o primeiro conselho que eu te digo, não fuja da dor, ponto 1. Aleluia. Dá vontade. Não dá vontade? Mas tem certos tipos de dor, como é que você foge? Para onde fugiremos? Para onde iremos nós? Diz a palavra. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, para onde você vai fugir no momento em que você está sentindo dor? Então o conselho primeiro que eu te dou é, não fuja da dor. Quer ver uma coisa que causou uma dor terrível? Foi Maria. No momento em que ela era uma jovem, fazendo planos de casamento, e de repente um anjo aparece e fala assim, não se assuste, mas você está grávida. Como assim? Você está grávida do Espírito Santo. Como assim? Não conheço esse cara? Não, não é um cara, é um ser. Não, mas o que vão dizer de mim? Não se preocupe. Então, irmãos, naquele momento, o conselho para Maria falou, fique calma, fique tranquila, não tem como fugir, Deus planejou, vai acontecer, vai ser uma bênção. Então, se Deus está permitindo algum tipo de dor na sua vida, irmãos, não fuja, porque vai ser uma bênção na sua vida. Porque Deus te ama, você é um filho querido, um filho amado, um filho cuidado, um filho que Deus não esqueceu, um filho que Deus não abandonou, um filho que Deus não sente prazer na sua dor, mas Ele tem um propósito com ela. Então, esse primeiro conselho, não fuja da dor. Se está difícil, irmãos, é porque ainda não chegou o fim. Aleluia. Fala para o seu irmão do lado, está difícil? É porque não chegou o fim. Aleluia. Quantos dão glória a Deus? Segundo conselho, são 4. Então os irmãos percebem que está acabando. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Não é a primeira coisa que dá vontade de fazer. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Irmãos, essa pergunta não adianta, todo mundo faz. Faz ou não faz? Eita, quantas vezes eu olho para assim, Deus, não estou entendendo. Sou teu servo, sou teu filho, no que isso te glorifica? Está vindo sobre mim, está me fazendo sofrer. Deus, eu não estou entendendo. O Senhor é o causador disso, o Senhor é o culpado disso. Irmãos, dá vontade. E às vezes a gente até começa, mas pede perdão e lembre-se, não culpe
a Deus. Ele não tem nada a ver com a sua dor, mas Ele vai usar a sua dor para transformar você. Olha lá Romanos capítulo 8, versículo 8. Isso aqui tem que ser pela fé introjetado na nossa mente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. Para quê, irmão? Declara com a sua boca. Deus age em todas as coisas para o meu bem. Então, não culpe a Deus por você estar nesse momento, talvez passando por algum motivo de dor. Deus vai reverter o quadro. Deus vai usar essa dor para o seu bem. Alguma coisa pior estava para acontecer, Deus permitiu essa dor como um freio sobre você, sobre alguma coisa para te impulsionar a mudar de direção, alguma coisa para te impedir a ir numa outra direção, alguma coisa que interrompeu você de cair na ribanceira. É como aquelas placas de sinalização que são colocadas em lugares onde a ponte caiu. E aí está escrito ali com bastante grande, né? Uma placa, a ponte caiu. O que você faz quando você vê uma sinalização dessa? Ah, esquenta não, é fake news. Ok. E na hora que você cai, você descobre, caramba, eu não posso culpar porque tinha uma placa que não ouvi. Irmãos, não culpe Deus, porque a placa de sinalização está dizendo que Deus ama você e todas as coisas que vêm sobre você não é para te destruir, não é para acabar com você, não é para dificultar a tua vida, não, é para melhorar a tua vida, é para contribuir para o teu bem, aleluia! Eu quero que você comece a pensar, isso que está te incomodando nesse momento, essa situação que está te afligindo nesse momento, não culpe Deus, não olhe com raiva para Deus, mesmo que o diabo fale para você, é Deus, onde está Deus que não viu? Irmãos, essa pergunta tola, todo mundo faz, onde está Deus que não está vendo que está acontecendo no mundo inteiro uma pandemia? Onde está Deus que não está vendo que tem crianças morrendo de fome, que tem animais aí sendo judiados? Irmãos, não culpe Deus de nada. Deus é o grande solucionador dos problemas e das dificuldades que o mundo tem. Deus é o único recurso em muitas situações que o mundo tem. Então não culpe aquele que é o único que está interessado em te ajudar. Não culpe ele de ser o causador, porque ele não é o causador, ele é o teu defensor. Creia nisso em nome de Jesus. Então, irmãos, quando nós temos uma fé forte e lembramos disso, essa fé alivia a nossa dor. Amém? Por isso que o título da mensagem é essa: a fé forte alivia a minha dor. Terceiro ponto, fale menos. Irmãos, eu sei que os homens já ficaram com vontade de olhar para as mulheres e falar, está vendo? E muitos, alguns aqui talvez até estejam lembrando que o grande sábio Salomão falou assim, olha, eu preferia morar lá no fundo do quintal, debaixo de uma telha, do que dentro dessa casa bonita com essa mulher que não para de falar um minuto. Mas não pensa assim não, irmão. Você também às vezes fala muito. Nós às vezes, homens, também falamos bobagem. Nós falamos a coisa que não precisava falar. Muitas vezes nós achamos que esse negócio de falar muito é só coisa de mulher. Não, é coisa de homem também. Muitas vezes nós achamos que esse negócio de ficar falante, reclamando, é coisa de quem não tem fé. Não, nós temos fé. Mas muitas vezes, sabe qual é o melhor conselho? Provérbios capítulo 21, versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Eu quero que você leia esse versículo em voz alta. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Será que você pode colocar isso na primeira pessoa do singular? Se eu for cuidadoso no que eu falo, eu vou evitar muito sofrimento. Será que você pode falar isso para você aí? Se eu for cuidadoso naquilo que eu falo, eu vou evitar muito sofrimento. Seja homem,
seja mulher, escute essa lição, ouça esse conselho. Fale menos. Cuidado, porque o que está ruim pode ficar pior. Fala menos, porque o que está ruim pode ficar pior. E no fim, o último ponto, que nós já vamos concluir, ele é bem rapidão. Recorra a Jesus. Aleluia. Irmãos, ponto 1, não fuja da dor. Ponto 2, não culpe Deus. Ponto 3, fale menos. Ponto 4, segredo de tudo. Recorra a Jesus. Eu quero ler Mateus capítulo 8, verso 5 com você. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Você conhece a história, sabe que quando Jesus disse para esse homem: ok, então vamos lá orar por ele. A fé desse homem foi tão grande que ele disse: Senhor, nem precisa. Porque eu sou um comandante de exército e eu tenho alguns subordinados que quando eu falo eles fazem. Então eu sei que o Senhor no reino espiritual é autoridade. Se o Senhor disser uma palavra, lá em casa o meu servo vai ser curado. Jesus falou assim: então eu vou dizer a palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu nunca vi uma fé tão forte aqui em Israel como você, que nem é daqui de Israel. Aleluia, irmãos. Olha que coisa linda, recorrer a Jesus da maneira certa, crendo que Ele tem poder para resolver. Mas infelizmente, irmãos, as pessoas às vezes não recorrem a Jesus. Mas eu tenho um conselho para aqueles que estão muito envolvidos com as mídias sociais. Entregue a sua dor para Jesus e não para as redes sociais. Irmãos, é frequente a gente ver pessoas indo para Facebook, Instagram e outros. E ali desabafando, ali vomitando publicamente, como se algum daqueles leitores pudesse fazer alguma coisa para aquele infeliz que está ali naquele vômito terrível. Irmãos, eu creio que ninguém pode fazer, mas Jesus pode fazer. Mas se você levar a Jesus e não para as redes sociais, você tem solução. Mas irmãos, confie sua dor para quem resolve e não para quem amplia. Na rede social, a coisa não vai resolver, mas pode ampliar. Então, confie a sua dor para quem resolve e não para quem vai ampliar com aqueles bochichos. O que será que aconteceu? Você está sabendo? E aí desperta todo mundo. Bom, talvez alguns gostariam mesmo disso, né? Mas deixa eu te perguntar, vai resolver? Tem certos tipos de problema, irmãos, que não adianta. É só Jesus que tem a solução. Hebreus capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Queria que você ficasse de pé. E eu queria lembrar aos irmãos aqui presentes e a você que também está nos assistindo. O mecanismo da dor foi usado por Deus o Pai, até para com o Filho Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que em muitos momentos os discípulos passaram por sofrimento. O próprio Senhor Jesus passou por sofrimento. A Bíblia não esconde que houve um momento em que o próprio Jesus clamou tanto ao Pai que ele disse: passa de mim esse cálice. Mas a Bíblia também registra que Jesus só disse isso porque é típico de um ser humano tentar fugir da dor. Mas olha que exemplo maravilhoso que Jesus disse: mas não faça a minha vontade, porque eu sei que por trás da minha dor existe um plano que vai salvar a humanidade.
Irmãos, eu sei que talvez a sua dor vai ser bênção na sua família. Talvez a sua privação nesse momento, seja ela financeira, seja ela uma decepção emocional, seja ela uma profunda tristeza com algum familiar seu, talvez, não sei, alguns outros motivos mais sérios ainda. Mas uma coisa eu quero que você alimente a sua fé. Deus vai transformar isso, se você levar isso até Jesus. Então esse último conselho, recorra até Jesus, porque é Ele que tem a solução. Quando Jesus falou, Pai, passa de mim o cálice, Ele estava recorrendo a quem podia mudar o destino. Deus é quem estava escrevendo a história. Jesus falou com a pessoa certa, mas a pessoa certa diz, mas eu não vou mudar, porque o meu projeto é mais do que você está entendendo. E Jesus diz, cumpra-se a tua vontade. Eu creio que talvez você agora nesse momento está com vontade de orar a favor de algumas coisas. Eu sei que talvez você agora está sentindo, ó Deus, essa palavra está falando comigo, está explicando comigo, porquê de algumas dores minhas. Mas, irmãos, entender o porquê, saber que Deus tem projeto é muito bom, mas o que resolve? Leve até Jesus. Leve a sua dor nesse momento até Jesus. Irmãos, oração é falar com quem resolve. Murmuração é falar com quem não resolve. Nós estamos muito mais inclinados a murmurar do que a orar. Mas nesse momento eu te convido a orar. Baixe a sua cabeça. Eu não sei o que é que você vai orar e vai falar com Deus agora. Mas esse é um momento agora muito especial, onde nós sabemos que como filhos amados, a nossa fé pode nos ajudar muito, se nós entendermos o motivo pelo qual estamos sofrendo, e levarmos agora, nesse momento, o motivo do nosso sofrimento, pedimos ajuda ao Senhor. Eu quero que nesse momento, enquanto a gente canta aqui, você comece a refletir aí. Comece a refletir, eu vou estar ministrando. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, Faça dessa música uma oração. Que esta esteja sendo a sua oração agora. Revela em mim, através do meu sofrimento, o peso da tua glória, Senhor. A tua glória tem um peso, eu quero sentir. Oh Deus, a tua glória em mim transforma. Irmãos, a glória do Senhor na sua vida transforma você. Começa a entender que Jesus é o único capaz de curar a nossa dor. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. Aleluia, Jesus. Nós vamos continuar cantando, mas antes eu quero ler com você Atos 3. Atos 3, versículo 19. Houve um momento em que as pessoas foram tocadas pelo peso da glória de Deus, quando Pedro abriu a boca e falou a causa pelo qual agora eles estavam entrando em agonia, porque Pedro disse que Deus mandou Jesus e eles mataram. E aí quando eles estavam entrando em desespero, o versículo 19 diz: arrependam-se, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado.
Irmãos, talvez o arrependimento nesse momento seja a forma que nós precisamos levar alguma coisa até o Senhor. Talvez uma decisão de se arrepender vai fazer você sentir o peso desse amor, dessa glória tão gostosa de Jesus sobre você. Que você tenha esse momento, a música vai continuar, que você tenha esse momento de talvez se arrepender de alguma coisa, mas fala com Deus. Aleluia, Jesus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. O Senhor vai falando com cada um de nós, Senhor. Esse peso da glória nos convence, nos leva ao arrependimento. Eu quero ler o último versículo dessa noite, e ele é um versículo chave decisivo, que talvez vai fazer diferença na vida de muitos aqui. Eu quero ler com você Romanos 10. É muito conhecido, mas cada vez que eu leio esse versículo, eu entendo alguma coisa preciosa para compartilhar com você. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, eu quero dar a oportunidade para alguém confessar o Senhor Jesus Cristo aqui com a sua boca. Irmãos, talvez nessa noite, nessa manhã, aliás, talvez esse é o momento em que Deus trouxe você aqui. Talvez o que te fez vir aqui é talvez uma dor que você está sentindo e você veio buscar alívio. Ok, se ela for física, o Senhor pode curar. Se ela for na tua alma, ela pode curar. Mas tem uma dor, irmãos, que só tem um jeito de receber a cura. É aquela dor da angústia de não saber que se eu morrer agora, existe o Senhor Jesus de braços abertos me esperando. A Bíblia diz que Ele é meu advogado. Mas eu te pergunto, quando é que você o contratou para te defender diante do Pai? E Paulo está dizendo, tem que ter um momento que pela fé você crê que Ele é mesmo o único caminho, que Ele é mesmo que pode te defender, que Ele é mesmo que pode resolver a tua situação de criatura te tornando filho. Mas você precisa ter o dia em que você diz, eu creio que o Senhor é capaz, que o Senhor é competente, e eu aceito, e eu o recebo. Então eu estou entregando agora a minha causa, a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele possa perdoar os meus pecados diante do Pai, porque Ele pode, só Ele pode. Ele possa me receber agora como uma nova criatura e me tornar um filho amado pelo Senhor. Irmão, tem que ter esse dia na sua vida. Se você está buscando na sua memória e não se lembra de um dia você ter feito uma oração,
dizendo assim: Pai, eu reconheço que Jesus Cristo é o único caminho. Eu já sei que Ele existe, eu já ouvi falar dEle, eu tenho vontade de andar nele, mas hoje eu decido, eu entro por esse caminho. Aleluia. Hoje eu decido, eu estou aceitando Jesus como o único caminho na minha vida. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero que você faça isso, se você ainda não fez, e marque esse dia, porque é a partir desse momento, dessa decisão, que as coisas acontecem. Talvez Deus vai parar essa dor, esse sofrimento da sua vida, no momento em que você chegar na conclusão: isso foi para me chegar a uma decisão, e eu decido. Isso é a permissão de Deus. Eu já percebi que Ele me ama, Ele vem me assediando, Ele vem me envolvendo com o seu amor através da sua igreja. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou vendo essa mensagem, por algum motivo, não é à toa, é porque eu preciso, e hoje eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que fez isso. Eu não sei se tem alguém que à tarde, quando eu for ouvir a mensagem, vai fazer isso. Mas de uma coisa eu sei: todo aquele que nele crê não será confundido. A Bíblia diz que alguns creram nele e o receberam. Não só creram, mas o receberam. E a esses Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você que hoje creu em Jesus e o recebeu, eu declaro para você com muita alegria no meu coração: seja bem-vindo, você é um filho de Deus, que pertence a essa família do Senhor Jesus. E a nossa família, igreja, quer te abraçar, quer te cumprimentar, quer cuidar de você como um bebê, quer orar com você, quer te ajudar a continuar tendo vitórias e vitórias em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Jesus por isso. Mas Deus está me dizendo: não para por aí. Eu não sei, mas pode ter alguém aqui conosco, ou nos ouvindo, movido pela pandemia, esfriou um pouquinho na fé, movido pela situação do momento. Você talvez acreditou que agora é hora só de ficar em casa, de fazer nada mais. Mas o Espírito Santo está dizendo para você: Deus não parou, Deus continua. Se você não foi pelo Covid, é porque Deus ainda tem projeto na sua vida. Então talvez Deus esteja dizendo para alguns filhos aqui que estão um pouquinho acamados pela dor: saia dessa cama, levante-se, tem muita obra para fazer junto. Apresente-se para fazer a obra de Deus junto com a família do Senhor. Não continue nessa situação de vamos deixar, daqui uns dias eu penso, daqui um tempo eu faço. Hoje é o dia, hoje é o tempo. Decida: hoje estou voltando para a atividade no reino de Deus. Hoje eu estou voltando a servir o meu Senhor de todo o meu coração, movido pela gratidão que eu tenho pelo que Ele tem feito por mim. Irmão, se você está me ouvindo, o Covid não venceu você, você é um vencedor do Covid. E o Senhor está dizendo: a vitória que eu te dei é para que eu ainda tenha algumas coisas para cumprir. Você concorde comigo? Eu quero te usar para cumprir o meu propósito na sua vida. Mas Ele respeita a sua vontade. Que hoje seja o dia de você estar dizendo: sim, Senhor, estou voltando para a casa do Pai. Amém, queridos? Enquanto nós cantamos a última música, eu vou convidar os irmãos que recolhem a oferta. Você tem também a oportunidade de entregar a sua oferta. Nós vamos dizer para você: entregue com todo amor, todo carinho. Você que está nos assistindo, vai aparecer aí uma conta bancária, se você sentiu de Deus que deve depositar alguma coisa. Mas adore ao Senhor agora e entregue a sua oferta. Teu coração me revela.
agradecer de todo o coração primeiro a Deus, que sempre tem uma palavra que alimenta a nossa fé. Mas eu quero agradecer você também que veio aqui hoje conosco no presencial, você que vai nos assistir logo mais. Eu quero que você, onde estiver, levante sua mão, que eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida. Eu declaro agora em nome de Jesus, sobre essas mãos levantadas, a bênção do Senhor está presente, sobre esses corações que acreditam. Ó Deus, o Senhor estará fazendo uma obra preciosa na vida deles essa semana. Eu declaro uma vida cheia de vitória, uma semana, Deus, cheia de alegria. Eu declaro, Senhor Deus, que a vida nessa semana será algo maravilhoso. Oh Deus, eu declaro que a glória do Senhor nessa semana, na vida dos teus filhos, onde eles estiverem, no trabalho, em casa, ou se divertindo, viajando, ou trabalhando, aonde estiverem, Pai, eu declaro agora, em nome de Jesus, que a alegria, o gozo, a paz do Espírito Santo estarão com você. Eu declaro em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Volte para a sua casa abençoado em nome de Jesus.